percebido e apagou as luzes da minha lateral, para que não fiquemos nas... Isso. Muito bem. Acontece. Nós temos, no decorrer destes últimos domingos, pregado sobre as verdades acerca do nosso Messias, nosso Salvador Jesus Cristo. É interessante observarmos como a palavra de Deus apresenta o nosso Messias, nosso Senhor Jesus. Não é de uma maneira única. Nós temos a apresentação deste Messias em muitos aspectos, até para que nós não nos enganemos e não também simplifiquemos o que ele significa para nós e a sua obra em nossas vidas. Nós vimos num primeiro domingo o Messias que viria. Abordamos tantas e tantas profecias descritas de maneira tão clara, de maneira evidente, como este Messias viria a este mundo, dando provas tão pontuais que nós não teríamos condições de errar. Será que é este? Será que não é? Depois, também, olhando para a perspectiva do Evangelho de Mateus, abordamos Jesus Cristo como o Rei. E Jesus Cristo é o Rei do seu povo, o Rei dos judeus, mas Ele também é o Rei de todos nós. Ele veio para reinar. Depois, pastor João abordou no domingo passado Jesus Cristo como o servo que se humilhou, que sofreu e que deve ser imitado por todos nós. É uma das perspectivas que nós, como crentes em Cristo Jesus, não podemos esquecer, não devemos nos desvencilhar. E hoje eu quero convidar você a olhar para uma outra perspectiva, Jesus Cristo como humano. Mas o Evangelho de Lucas, ele traz essa perspectiva. Por isso Deus, com certeza, escolheu um médico para que assim elaborasse. Mas nós vamos utilizar um texto do livro de Hebreus, para que nós, nesta noite, meditemos na humanidade de Jesus. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5, diz a palavra de Deus: Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele, que é o ser mortal, para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra, por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus,
Eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Deus querido, nós suplicamos as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Suplicamos, Pai eterno, que o Senhor continue falando conosco, nos instruindo na tua palavra, modificando, ó Deus, os nossos corações, a fim de que somente as tuas verdades prevaleçam em nós. Pai, como nós necessitamos de mudança, como nós precisamos, Santo Deus, conhecer a verdade e sermos libertos. Por isso, Deus eterno, nós suplicamos que o Espírito Santo atue em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos este texto, e é um texto complexo, cheio de muitas informações, percebemos a grandeza da atitude de Deus ter se tornado homem. Nós percebemos a grandeza da humanidade de Jesus Cristo. E percebemos três aspectos principais nesta grandeza da humanidade de Jesus Cristo. O primeiro aspecto, indo direto ao texto que eu gostaria de abordar, é que Deus se fez homem em Cristo Jesus para ser o governo entre os homens. Deus se fez homem para ser o governo entre os homens. E interessante observar que no versículo 5, ele começa citando os anjos. E a informação que nós temos aqui é que Deus não deu aos anjos o governo deste mundo. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós temos alguém que tenta concorrer com Deus hoje. Nós temos alguém que tenta usurpar o poder de Deus hoje. O inimigo das nossas vidas, o diabo, que é um anjo caído. E um dos principais desejos do diabo é exatamente governar. Foi por isso que ele caiu. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, e ler a partir do versículo 12, você vai perceber que esta foi a tentação do diabo. Ele era um querubim. Na hierarquia angelical, o querubim, ele era logo abaixo do próprio Deus. Ele não era uma espécie de semideus, não é isso. Mas na hierarquia dos anjos, ele era o principal, ele era o maioral. Mas ele usurpou o lugar de Deus, por isso ele foi expulso dos céus. E quando ele foi expulso dos céus, e quando a criação de Deus foi posta na terra, a primeira atitude do diabo foi tentar o homem, a fim de que o homem se rebelasse contra Deus. E a atitude do diabo, até hoje em nossas vidas, é nos desviar deste governo de Deus, a fim de que ele governe sobre a humanidade. Mas o texto diz que Deus não deu aos anjos o governo deste mundo. E Deus também não deu a nós homens o governo deste mundo. Deus não deu a nós mesmos esta autoridade sobre as nossas vidas. Eu alistei aqui apenas duas palavras para descrever o governo de nós
sobre nós mesmos, eu alistei ignorância e corrupção. Ignorância, porque nós não sabemos o que fazemos. Pastor, o senhor não está falando de mim. Eu estou falando de toda a humanidade. Eu estou falando do que a palavra de Deus diz. Nós, por mais altivo que sejamos, ou aliás, quanto mais altivos somos, maior é a nossa queda. Porque quanto mais alto nós pensamos ser, maiores são os nossos tombos, porque nós não temos condições de levar a nossa vida a qualquer lugar. Eu não tenho a bula de mim mesmo. Eu não consigo controlar a minha própria vida. Se você parar para pensar, você dá provas disso todos os dias. Você não consegue liderar a si mesmo. Pare para pensar se isso não é verdade. Quantas decisões equivocadas no seu dia a dia, por você estribar-se no seu próprio pensamento, no seu próprio entendimento. Quantas decisões equivocadas por você entender que eu tenho capacidade em mim mesmo. Deixa comigo, que eu tomo as minhas decisões. Sempre que eu paro para tomar as decisões por mim mesmo e não ouço a voz de Deus, eu coloco a minha vida em risco. Ignorância. Além da ignorância, a corrupção. E um significado interessante para a corrupção é deterioração. Nós somos deteriorados. Por quê? Pelo pecado. Quando o homem trouxe o pecado a este mundo, o pecado ele passou do homem, para o seu descendente. Logo, todos nós experimentamos o pecado. E não há alguém que possa se dizer, eu sou diferente, eu sou justo. Pela palavra de Deus, todos nós somos pecadores. Logo, todos nós somos deteriorados, todos nós somos corruptos. Por isso, nós não temos condições de governarmos a nós mesmos. Por isso, o texto que nós acabamos de ler diz que o Messias, ele veio para governar o mundo. Ele veio pôr em ordem aquilo que nós não temos condições de ordenar. Ele veio fazer aquilo que nós não temos competência de fazer. Mas aí, queridos, o texto é regido por uma referência ao Salmo 8. E o Salmo 8, descrito aqui, nos versículos de 6 a 8, ele nos traz duas perguntas. Por que Deus veio a este mundo governar? Por que Ele desceu lá do seu trono, da sua majestade, e humildemente veio até nós? E aí o autor, usando o Salmo 8, ele faz duas perguntas. Primeira delas, o que é o homem? O que somos nós? Ou o que sou eu para que Deus pense em mim? O que é o homem para que Deus pense nele? Esta é a primeira pergunta que o autor do livro de Hebreus, usando o Salmo 8, faz. O que é o homem? E se eu parar para pensar, para dar uma resposta honesta, sincera, eu vou afirmar: o homem é o ser miserável que trouxe pecado a este mundo. O homem é merecedor deste presente de Deus. O homem é aquele que desonrou a Deus, ele manchou a criação de Deus. O homem é aquele que trouxe desgraça à criação do Deus eterno. Quem é o homem? O homem é este ser. A segunda pergunta está relacionada à preocupação. O que é o homem para que você se preocupe com ele? E aqui a ideia de preocupação é de prevenção. Prevenção paterna. O que é o homem para que Deus se preocupe conosco? Para que Deus tenha sentimento de um pai que está sempre
perdoando o pecado dos seus filhos, limpando a sujeira dos seus filhos, abraçando os seus filhos. Por quê? Não há nenhuma outra resposta a não ser amor. Amor. Esse governo de Deus, queridos, é um governo que nós não conseguimos entender na sua plenitude. Mas nós somos desafiados a nos submeter a Ele. Algum dia, lá no futuro, nós experimentaremos um tempo onde Deus governará sobre as nossas vidas e demonstrará o quão bom é estarmos debaixo de sua tutela, sem reclamarmos. Mas hoje nós nos rebelamos. Mas o texto da palavra de Deus diz que Ele veio para governar sobre as nossas vidas. Ele tem governado sobre a sua vida. Quais são os indícios que Deus tem governado sobre a sua vida? Qual tem sido a sua resposta ao governo de Deus? As suas reações são reações de obediência. Se Deus disse, fulano, faça isso assim, assim, é essa a atitude que você tem tomado? Ou se você tem ouvido a voz de Deus, você tem dito, não, Deus, isso não, eu não vou fazer, jamais vou fazer. Quando nós pensamos em governo de Deus, nós temos que pensar em intimidade, em relacionamento, eu e Deus. Tem sido assim comigo? O segundo aspecto que o texto nos traz é que, além de governo, Ele se fez homem para ser o sacrifício por todos os outros homens. E do versículo 9 em diante, é exatamente este prisma que nós somos levados a pensar. E nós temos algumas verdades aqui que precisam mexer conosco no texto. Será que de fato eu tenho entendido que Ele se fez homem para ser sacrifício por mim? Nós temos algumas verdades e eu gostaria que você prestasse bem atenção nelas. Primeiro, no versículo 9, a palavra de Deus diz que por um pouco de tempo Ele foi colocado em posição inferior à dos anjos. É interessante a construção do texto, porque no primeiro capítulo, e o livro de Hebreus, ele fala sobre a supremacia de Jesus Cristo. E no primeiro capítulo ele fala que Jesus é superior aos anjos, inclusive. Mas no capítulo 2, falando deste momento em que Jesus teve que sacrificar-se por nós, ele diz que por um pouco de tempo, o nosso Salvador tornou-se inferior até mesmo aos anjos. Aqueles que foram criados não para nos liderar. E Jesus foi colocado abaixo deles. Por quê? Porque Ele teve que se tornar homem para morrer e se tornar sacrifício por nós. Essa palavra sacrifício, ela precisa calar profundo em nossos corações. Um Deus que é perfeito, que transcende a tudo aquilo que nós conseguimos entender. Ele vai muito além do nosso entendimento. Se não fosse, não seria Deus, porque se eu entendo tudo sobre Deus, então Deus é um Deus que eu entendo de tudo, logo Deus é como eu. Nosso Deus, Ele transcende, Ele vai além. Mas Ele também se comunica, Ele é imanente, Ele entra no nosso mundo, e um dos aspectos dessa imanência é que Ele se torna homem, Ele se humilha, Ele se esvazia, de tal maneira que, esvaziado desta glória, humano, Ele se entrega como sacrifício por nós. E neste momento a palavra de Deus diz que Ele se torna menor, inferior aos anjos. No mínimo isso é uma humilhação. Foi tudo isso que Jesus Cristo fez por mim e por você. O versículo 10 também diz que Deus é aquele que cria e sustenta todas as coisas. Por isso,
Ele fez o que era apropriado. E o que Deus julgou apropriado? A continuidade do texto diz: Ele trouxe ao mundo o que era perfeito. Isso foi julgar apropriado. Deus, na sua infinita sabedoria, cheio de misericórdia, entendeu: somente um sacrifício perfeito, somente um cordeiro perfeito será apropriado para sanar a minha própria justiça. Por isso Ele entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Versículo 11. Este mesmo Deus, Jesus, não se envergonhou. E aí nós temos duas ideias aqui. Primeiro, que Ele não se envergonha de nós sermos filhos do mesmo Pai que Ele. E consequentemente, Ele também não se envergonha de nós sermos os seus irmãos. Talvez você tenha algumas vergonhas na vida. E é interessante como o autor do livro de Hebreus, ele cita aqui, Salmo 22, Isaías capítulo 7, exatamente para demonstrar esta paternidade de Deus para conosco, e o fato de sermos filhos, por adoção em Cristo Jesus, irmãos deste Salvador. Às vezes nós nos pegamos tendo vergonha. Talvez você tenha vergonha das pessoas que te acompanham, vergonha dos seus pais, dos seus parentes, por diversas questões, né? Eu tinha vergonha do meu sobrenome. Meus pais vieram no primeiro culto, foram embora, agora eu falo. Eu tinha vergonha, olha só a minha cabeça, meu nome é Sidney Roberto Machado da Silva. Eu tinha vergonha do Machado. Eu preferia dizer que meu sobrenome era Silva. Olha, pensamento infantil. Machado? Agora, Silva, todo mundo é Silva. Agora, Jesus Cristo, perfeito, o Deus encarnado, Ele não teve vergonha de assumir, por ser agora Deus homem, o fato de ser irmão daqueles que são ganhos por Deus em Cristo Jesus. Tudo isso, queridos, para que nós entendamos o que Jesus Cristo abriu mão por nós. Ele se torna humano por uma necessidade de salvação, diz o texto. Se torna humano, segundo a palavra de Deus, no versículo 14, para que o diabo seja vencido. É o que está descrito aqui. E esta luta contra o diabo é descrita de uma maneira muito interessante. Porque ele vencendo o diabo, o texto diz que ele vence a morte. A morte que é consequência do nosso pecado. Assim está escrito na palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 18. E a morte incomoda a todos nós. A morte mexe conosco. A morte mexe comigo. Nestes últimos tempos eu tive que lidar muito com morte. E essa semana eu fui questionado se eu sinto o peso quando eu lido com a morte. E eu disse, claro que eu sinto. E eu preciso fazer algumas manobras e pensar em algumas verdades eternas para que a morte não me contamine, porque a morte, segundo a palavra de Deus, é um inimigo. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, diz que é o último inimigo a ser vencido. E o texto diz que Jesus Cristo abriu mão da sua glória e veio a este mundo como homem para vencer o diabo e com isso vencer a morte. Aniquilar de vez. E vencendo a morte,
também nos libertar do peso da escravidão, porque o texto diz que o medo da morte nos escraviza. E talvez você diga assim: isso não me atinge, eu não tenho medo da morte. Você é ser humano, você não passa inerte a isso. E não é vergonhoso você pensar nas suas fraquezas. Eu diria que é ruim você não pensar nas verdades que a palavra de Deus nos apresenta. Esses aspectos são vencidos com o sacrifício de Jesus Cristo por nós, com as certezas que a palavra de Deus nos traz, com a convicção de que Ele venceu a morte, e como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, nós também um dia venceremos com Ele. E esta certeza nos livra do peso, do medo da morte, e nos tira o peso da escravidão, do medo, porque o medo escraviza. Quando nós nos vemos reféns do medo, nós literalmente nos vemos algemados a ele. Somos congelados pelo medo. Mas a palavra de Deus nos assegura que ele veio para vencer tudo isso na cruz e nos libertar deste medo. Você não precisa sentir isso. Você que tem a Jesus como o Salvador da sua vida, você tem a esperança. É claro que pensar na morte é ruim. Até porque nós não nascemos para morrer. Acredito que você saiba disso. O ser humano nasceu para gozar do seu Criador. A morte foi o acidente de percurso trazido pelo pecado do homem. É o que está descrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Nós conhecemos a morte porque conhecemos o pecado. Se não tivéssemos pecado, não conheceríamos a morte. Temos que conviver com a morte. A morte é difícil. Mas o nosso Messias, que se tornou homem, veio para nos libertar deste peso. Veio para nos tirar este peso de escravidão. E o último aspecto descrito no texto é que ele se fez homem para se tornar o grande sacerdote dos homens. E aí, queridos, para mim este é o ápice. O ápice porque, e aliás, o livro de Hebreus ele vai explorar bastante Jesus, a figura de Jesus como sumo sacerdote. Aqui é apenas a primeira citação, mas é a figura lá do Antigo Testamento, do povo de Israel, do sistema sacrificial. Não sei se você tem aquela ideia de que o sumo sacerdote, ele era uma espécie de alguém muito famoso. Eu queria ser sumo sacerdote. Não era bem assim. Ser sumo sacerdote não era algo que todos almejassem. Você era escolhido por ser da família de Arão, tinha que ter linhagem, tinha que ser da tribo de Levi, e mais, você tinha que ter vida, e tinha que viver para Deus exclusivamente. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele adentrava ao Santo dos Santos, e ele tinha que apresentar as suas mãos limpas. Não era com sabonete, não. Era representando o seu coração purificado. Senão ele pagava com a sua própria vida. Ele era aniquilado, fulminado por Deus. Mas ele não vivia apenas um dia esta santidade. O sumo sacerdote era alguém que tinha que cativar isso durante todo o seu viver.
Ele não era um mero conhecedor da Torá, das leis, mas ele era um fiel cumpridor, por exemplo, do livro de Levíticos, com todas aquelas leis cerimoniais sendo rigorosamente cumpridas na sua vida, porque a sua função era primordial. E ele estava ali no tabernáculo, e depois, quando extinguiu-se o tabernáculo e construiu-se o templo, ali no templo, como alguém que serviria ao Senhor no intuito de expiar os pecados do povo. Expiar os pecados do povo. E a ideia de expiação era simplesmente satisfazer exigências. Você que é casado sabe muito bem o que é satisfazer exigências. Cutuca aí o seu cônjuge agora. Pronto, alguns se cutucaram. Tem cônjuge mais exigente, tem cônjuge menos exigente. Mas olha, a gente tira isso de letra, não é verdade? A gente se adapta um ao outro, não é isso? Com anos de casamento, então, o amor, ele suplanta, né, as barreiras. Você deixa de gozar das suas próprias delícias para aprender a gozar as delícias do seu cônjuge. É fácil, ao longo do tempo, se você estiver disposto a viver isso. Se você quiser viver em pé de guerra, vai ser difícil para o resto da vida. Porque o amor, ele é isso, é você se doar o tempo inteiro para o seu próximo. Vocês que estão há muitos e muitos anos casados, sabem que esse é o segredo. Quando eu digo que a tarefa do sumo sacerdote era suprir as exigências, eu não estou falando de suprir a exigência de alguém que é imperfeito como eu. Eu estou falando de suprir a exigência de alguém que é totalmente perfeito e santo. A tarefa do sumo sacerdote era difícil. E convenhamos, a história de Israel demonstra que muitas falhas. Porque o povo de Israel constantemente caía. Eles não estavam tão afim de oferecerem a sua vida como uma oferta santa diante de Deus. A tal ponto que nos tempos de Jesus Cristo, nós temos lá a descrição de uma vez Jesus entrando no templo e no pátio externo expulsar um monte de mercadores. Porque as famílias de Israel, elas tinham que ir ao templo oferecer a sua oferta, uma vez por ano, pelo menos. E deveriam oferecer aquele cordeiro perfeito, que foi cevado o ano inteiro, sem mancha, sem qualquer imperfeição. Eles sabiam como fazer isso. Desde o Egito, esta história se repetia. Lembram quando Deus, por intermédio do seu grande profeta Moisés, ele disse: olha, eu vou desferir a 10ª praga contra os egípcios. O meu anjo hoje vai passar e vai matar os primogênitos. Mas ao meu povo eu tenho uma ordem. Vocês vão imolar o cordeiro perfeito e vão aspergir o sangue desse cordeiro sobre os umbrais da porta. E assim eles fizeram, e os primogênitos foram poupados. Atravessaram ali naquela fuga, correndo o Mar Vermelho, e lá do outro lado, Deus novamente faz uma aliança com o seu povo. Ora, vocês agora vão se lembrar deste momento e vão oferecer por família
um cordeiro sem mancha, sem qualquer imperfeição, para mim. E agora depois, quando o tabernáculo é instituído, é no tabernáculo. E depois, quando o templo é construído em Jerusalém, é no templo. Eles sabiam o que fazer. Mas quando Jesus chega ali, no templo, diversos mercadores estão vendendo cordeiros. Você vinha de longe ou de perto, e você nem mais trazia os seus. Você comprava na banquinha. Para que trabalho? Para que ficar gastando tempo durante o ano inteiro alimentando um bom cordeiro, se eu posso chegar no pátio do templo e comprar qualquer um? Ô Joaquim, separa esse para mim. Qual? Esse aí. Mas esse qual? Tem 100 aqui. Qualquer um. Tá bom, tá pago. Pode deixar que eu entrego lá para os sacerdotes. O cordeirinho nem saía dali. O mesmo cordeiro era vendido para um monte de pessoas. E quando Jesus, ele derruba aquilo, ele não estava simplesmente acabando com o comércio. Ele estava dizendo para aquelas pessoas: o que é sagrado, o que é importante, o que foi exigido por Deus, não está sendo cumprido por vocês. Por isso, Deus, por tão grande amor a nós, Ele enviou o seu sumo sacerdote, aquele que cumpriria, que satisfaria todas as exigências do Pai, de uma vez por todas. Um cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Esse não seria passado para trás, este morreria uma vez por todas pelos nossos pecados, como o sumo sacerdote. É interessante a maneira como ele é descrito. No versículo 17, descrito como aquele que serviria ao próprio Pai, com um coração bondoso e fiel, para que os pecados do povo fossem perdoados. Nós somos imerecedores, queridos, de tudo isso. Nós não conseguimos compreender o que Deus fez por nós, mas Ele nos amou nesta intensidade. Algumas semanas atrás, eu lendo alguns termos, um artigo com alguns termos acerca do amor de Deus no Antigo Testamento, se referindo à história do profeta Oséias. Gosto demais dessa história. Um profeta levantado por Deus no momento difícil de Israel, que ilustrou o amor de Deus e a falta de cumplicidade do povo neste amor com a sua própria vida. Oséias, você vai ser aqui a minha ilustração. Ame uma mulher, vá lá e pegue, literalmente, uma mulher da vida, é o que a palavra de Deus diz. Oséias, ele é obediente ao Senhor. Ele traz esta mulher para casa. Esta mulher tem 1 filho, 2 filhos, e ela volta para a sua antiga vida. E Oséias, ele então diz: Senhor, eu não entendo, não consigo entender. E Deus diz: Oséias, volta, resgate esta mulher, traga novamente esta mulher para sua casa, ela já está arrependida. E Oséias assim faz. Agora, Oséias, diga ao meu povo que o meu povo é como a sua mulher, infiel, mas o meu amor, ele é um amor que vai muito além do que vocês conseguem entender. Este amor, queridos, também nos atinge. Por isso Deus perfeito se fez homem
e enviou para todos nós este sumo sacerdote, que nos ajuda em todo o tempo, até mesmo nas tentações. O versículo 18, ele diz que a preocupação de Deus para conosco é tão profunda, que ele até se permitiu ser tentado para conhecer e nos ajudar em nossas tentações, não tendo ele experimentado o pecado. Amor é o que fica desta lição para todos nós. Como que nós pagamos? Nós não pagamos, nem devemos pensar em pagar. O que Cristo fez por nós é algo que nós não teríamos condições de fazer por nós mesmos. Mas nós, de alguma maneira, podemos retribuir. E uma das retribuições é obediência. E nisso Deus nos ensinou de muitas maneiras, entre elas a celebração da ceia do Senhor, que nós vamos celebrar nesta noite. A celebração da ceia do Senhor, que é um memorial, ela não é um simples ritual que nós repetimos todos os meses, mas é algo muito bonito, queridos, com um significado profundo. Porque todas as vezes em que nós participamos da celebração da ceia, nós lembramos do que Jesus Cristo fez por nós, no dia em que Ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Nós lembramos do que Ele abriu mão para nos dar como possibilidade, vida eterna, vida em abundância. E eu quero, nesta noite, convidar você a refletir sobre a sua própria vida, sobre a sua vida de obediência, sobre a sua vida de gratidão, só isso. Curve a sua cabeça, enquanto os diáconos estão aqui se achegando, curve a sua cabeça e se coloque diante de Deus agradecido. Agradeça a Deus por ter dado a Jesus Cristo, o sumo sacerdote da sua vida, por ter trazido o governo de Deus sobre você. Agradeça.